Hi, everybody. Olá, pessoal. Hoje é segunda-feira, 29 de dezembro de 2025. E nosso querido amigo, Coronel Jack Bode, está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Coronel. Welcome back, Carl. Hi, Nima. Ora, Inima, obrigado por me convidar novamente. Estou feliz para jogar te Back in your show. Let me start, Colonel. Deixe-me começar, Coronel, com o que está acontecendo com o seu caso na União Europeia. Quais são as últimas notícias? O que está acontecendo com o seu caso? Well, right now it's not happening much because obviously Bem, we are in the neste holiday momento não está season acontecendo and, muita coisa, all porque the obviamente administration estamos na of temporada de festas e a into maior parte idle, da and administração está therefore mais ou nothing menos is parada. happening. But Então nada in está the realmente exception, obviously, avançando. that Mas eu means ainda that estou all sob my sanção, é bank claro. accounts in the Isso European Union are significa que frozen. todas as minhas contas I cannot bancárias na access União any Europeia kind estão of payment congeladas. system Não in the posso EU, acessar nenhum tipo de meaning sistema that de I'm not pagamento able na to buy UE, food, o for que instance. significa que não I'm consigo not comprar able to comida, por order exemplo. food or buy Não through posso a pedir bank, comida, nem bank pagar com card cartão bancário ou or online, whatever. seja o que for. I still Ainda have bank tenho accounts contas in bancárias Switzerland, na Suíça, but mas payment qualquer I will pagamento try que eu to tente make fazer from da Suíça Switzerland para to o into the Epoire EU também é also bloqueado por causa dos because bancos de of foreign compensação. banks that, in fact, A the questão é issue que, is de that acordo com according as to the sanções sanctions that aplicadas a apply mim, to me, ninguém tem nobody is permissão allowed para to me provide fornecer me with qualquer any tipo kind de of recurso. insurance. Ou seja, Meaning nenhum that banco, nenhuma instituição, is ninguém pode me no fornecer bank or qualquer no tipo de institution recurso. or nobody is allowed to provide me any kind of resource. And resource is not really defined. As an E example, recurso nem yesterday a sequer friend of está mine realmente tried to definido. buy Por fruit exemplo, ontem from uma amiga Switzerland minha tentou for comprar me comida to da be Suíça delivered para ser from. So entregue she na minha ordered casa. food in Ela fez o Belgium pedido na Bélgica to para be entrega home domiciliar. delivered. Conseguiu fazer o And pedido, mas o the pagamento foi order, the bloqueado. payment was Quero dizer, blocked. ela nem I conseguiu mean, she comprar couldn't comida even para buy mim food vinda da for me Suíça. from Switzerland. Esse é o nível das sanções. And Como eles that's the sabem que é extent para of você? the sanctions. Bem, How aparentemente did they ela know that teve it's que for you? informar meu endereço de Well, entrega, because meu obviously I endereço have to provide my residencial, delivery address, ou the delivery talvez meu address, número de or telefone, probably para que pudessem me avisar telephone quando so a that they comida could estivesse pronta ou algo inform me assim. when the food was ready or whatever. Provavelmente é por isso, porque ela tentou com But that's diferentes probably the reason cartões because bancários e she mesmo tried on assim different não bank funcionou. cards and Muito it provavelmente didn't é work. porque qualquer But entrega para minha more casa probably for está that reason proibida. that any delivery to my home is even prohibited. So even if the funds come from Switzerland. Então, mesmo que os So fundos venham da this is Suíça, essa é a the situation. situação. Now I have, of course, Agora, é people claro, as that pessoas cook entenderam o que happening está to me, acontecendo and I have comigo. people bringing E há me pessoas que food. me trazem comida. Elas trazem They bring comida food there diretamente para Bruxelas, in porque caso Brussels, contrário, eu não teria because meios de otherwise conseguir I would have nenhuma. no mean Essa é a to situação access agora. any food. Claro, você pode dizer, bem, And in provavelmente that você situation poderia now, of voltar para a course, you would say, Suíça, well, porque lá minhas probably contas go não back to estão Switzerland because in congeladas. Switzerland my accounts are Mas not aqui há frozen. dois problemas. O primeiro é que, de acordo com as sanções, não tenho permissão para viajar na União Europeia, o que significa que nem mesmo posso voltar ao meu próprio país. Eu poderia voltar, mas teria que pedir algum tipo de isenção ou exceção, por assim dizer, apenas para viajar até lá. Mas então vem o segundo problema. Just to travel to my country, but then comes a second problem. If I were in my country, I could not come back to the place Se eu where I live. estivesse no meu país, não poderia voltar para o lugar onde moro. Então, é um dilema. Não sei nesse momento se a Suíça está tomando alguma medida ou se tem algum tipo de diálogo com a União Europeia para resolver meu problema. O que sabemos é que a Suíça estava ciente do caso antes de eu entrar na lista de sanções, mas falhou em reagir, falhou em me informar e falhou em entender as consequências disso. Aparentemente, agora perceberam que o caso é mais sério do que pensavam antes. Parece que entenderam que é hora de acordar um pouco. Mas não tenho qualquer indicação de que isso tenha produzido algum resultado. Tenho estado em contato com um advogado que tentará me alcançar, porque talvez seja possível. That will try to get to me because it is possible. I talked about traveling. I said Falei sobre viagens. Disse que era possível obter uma isenção ou uma exceção para viajar de ida ao meu país. Mas também existe uma isenção que podemos solicitar por motivos humanitários, como para comprar comida, por exemplo. Tenho que fazer um pedido ao UE e eles precisam aprová-lo só para que eu possa me alimentar. E claro, como todas as administrações estão fechadas agora, a UE está parada. Como resultado, não tenho nenhuma isenção neste momento e absolutamente nenhum recurso.
Então, essa é a situação. E é uma situação que está se tornando uma preocupação real para os europeus. Estou recebendo cada vez mais apoio de todos os lados. Muitas pessoas, especialmente na Alemanha, estão extremamente preocupadas com a situação. Além do fato de que se trata de liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de movimento, propriedade privada e coisas do tipo, há também um problema institucional dentro da União Europeia. As sanções da UE são, na verdade, projetadas para atingir pessoas que estão fora da UE. É por isso que, por exemplo, segundo as sanções, eu não estou autorizado a entrar na UE. Mas a verdade é que eu moro na UE. É aí que se vê a discrepância. E claro, já que estou aqui, enfrento todos os problemas de estar dentro da União Europeia. Mas a questão é que essas sanções foram concebidas como uma medida de política externa da UE. E como o meu caso demonstra, essas medidas não são apenas de política externa. Elas também se tornaram uma medida de política interna. E isso é motivo de preocupação, porque estamos em uma situação semelhante à que tivemos, de fato, durante a Guerra Fria com a KGB, que era responsável tanto pela segurança externa quanto pela interna. Isso significa que a mesma instituição lida sem distinção com ambos os tipos de ameaças. Tradicionalmente, em nossas democracias, assim como durante a Guerra Fria, tínhamos maneiras diferentes de lidar com ameaças externas e ameaças internas. External threats and domestic threats. That's why you had a foreign intelligence and domestic intelligence. É por isso que existiam os serviços de inteligência estrangeira e de inteligência interna. É por isso que havia um exército para lidar com ameaças externas e uma polícia para lidar com ameaças internas. Assim, nas democracias tradicionais, tendemos a fazer uma distinção entre o inimigo externo e o que está dentro do país, que geralmente não é considerado um inimigo em si. E agora, com essas sanções da União Europeia, a linha entre ameaças externas e internas ficou borrada, entre segurança externa e segurança interna. Isso é uma grande fonte de preocupação, além do fato de que tudo isso ignora claramente os direitos humanos básicos, porque, como eu te expliquei, eu nem sequer posso me sustentar, já que a Bélgica está aplicando as regras da UE sem sequer questioná-las. Como resultado, temos aqui diferentes camadas de problemas. We have here different layers of problem. The fundamental one, the most basic and essential one. O mais fundamental, o mais básico e essencial, é claro, as liberdades básicas que você deveria desfrutar em sociedades democráticas. Liberdade de expressão e tudo mais. Mas há uma segunda questão, que é essa linha tênue entre o inimigo externo e o inimigo interno. Isso não é algo totalmente novo, porque depois do 11 de setembro nos Estados Unidos, o Patriot Act também embaralhou a linha entre esses diferentes tipos de ameaças. Antes do Patriot Act, a CIA, por exemplo, não tinha permissão para operar em território americano. As ameaças domésticas, incluindo contra-inteligência, contra-espionagem, contra o que fosse, eram tratadas pelo FBI. As duas agências tinham funções muito distintas e áreas de atuação diferentes, para simplificar. To make it simple. Mas com o Patriot Act, eles começaram a borrar a linha e permitiram, por exemplo, que a NSA ou outras agências tivessem algum tipo de poder dentro do território dos Estados Unidos, porque consideraram o terrorismo uma ameaça ao país. E estamos testemunhando o mesmo tipo de evolução dentro da União Europeia. O problema é que eu não sou um terrorista. Não pertenço a nenhuma organização terrorista ou criminosa. Não violei nenhuma lei da UE, nem de qualquer país da UE. Mesmo assim, estou privado da liberdade de movimento, da liberdade de expressão, da liberdade de qualquer coisa, sem nenhum julgamento. Não tenho o direito de me defender, nem nada parecido. E tudo isso acontece porque confundimos a forma como lidamos com ameaças externas e ameaças internas. Esse é um pouco do problema que estou enfrentando. So that's a little bit of problem I'm facing. Now, obviously,
Agora, é claro, as pessoas estão começando a entender isso e entendem a questão que o meu caso está demonstrando. E, na verdade, apenas como exemplo de quão seriamente o meu caso foi tratado, no parlamento alemão, o Bundestag, eu estou em uma lista de entidades sancionadas, cerca de 60 entidades, indivíduos e organizações ou algo assim. Mas no parlamento alemão, as perguntas feitas ao governo alemão, foram simplesmente: por que vocês aceitaram a sanção contra Jacobo? Eles não mencionaram nenhuma das outras entidades da lista, apenas o meu caso, porque o meu é precisamente o indicador de uma grande mudança dentro da União Europeia, onde você começa a ver seus próprios cidadãos como se fossem inimigos. E vocês os tratam como se fossem inimigos. É por isso que este caso é extremamente sério e vai além disso. Estou falando do aspecto de segurança. Mais uma vez, estou deixando de lado todas as questões de direitos humanos e tudo mais, que são obviamente claras. Mas como eu disse, vai além disso, e esse é o problema. É por isso que muitas pessoas agora, especialmente na Alemanha, como mencionei, mas não apenas lá, temos pessoas na Itália, em países do leste europeu como Bulgária, Romênia e Polônia, e também no sul da Europa, como Portugal e Espanha. Muitas pessoas expressaram sua preocupação e seu apoio a mim. E claro, na Suíça esse apoio é muito forte. Então essa é um pouco a situação. Nós expressamos preocupação, mas obviamente neste momento, por causa da temporada de festas, nada está acontecendo de fato. Mas a mobilização e o apoio estão crescendo. Essa é a vantagem. Há cada vez mais pessoas fazendo petições por mim e enviando cartas aos governos. O governo da Bélgica, o governo da França, da Suíça, da União Europeia. Então, muitas pessoas estão fazendo algo. E a razão para esse apoio e preocupação massivos por parte das pessoas, obviamente, como eu disse, tem motivos institucionais, mas também tem, é claro, o lado humanitário como fator desencadeador, porque as pessoas entendem que quando você priva alguém de comida, está chegando ao limite do que é possível alcançar. E é exatamente aí que as pessoas entendem a União Europeia agora. Essa é toda a questão. Eu posso entender que minha inclusão na lista pode ter sido um erro. Eles não perceberam que estavam me colocando sob sanções com base em assuntos estrangeiros. E, novamente, no Conselho da União Europeia, que tomou a decisão, foram os ministros das Relações Exteriores que decidiram. Então, é definitivamente uma decisão de política externa. Provavelmente, eles não perceberam que eu estava incluído. Pode ter sido apenas um engano me colocarem na lista. Não posso descartar essa ideia, embora meu nome aparentemente foi colocado na lista pelo governo francês. E se os franceses tivessem informações sérias, saberiam que eu moro na Europa. O mesmo vale para a Bélgica, porque estou registrado na Bélgica. Eu não sou clandestino, sou um residente registrado na Bélgica. E a Suíça deveria saber disso, porque, ao que parece, o governo francês consultou a Suíça previamente. A Suíça sabe, porque também estou registrado na minha embaixada aqui na Bélgica. Então eles deveriam saber que eu moro na Europa. Tudo isso indica que, seja qual for o motivo ou as considerações que tiveram para me colocar na lista, eles tiveram uma compreensão muito fraca das consequências. Tudo aponta para um processo de tomada de decisão muito confuso para me incluir na lista. E essa é a lição disso, e provavelmente o argumento que usaremos para tentar convencer a União Europeia a me retirar da lista. É provavelmente isso que meus advogados farão. Mas isso mostra, de qualquer forma, a fraqueza das instituições europeias. E na própria Suíça, isso tem, é claro, um impacto enorme por vários motivos. Antes de tudo, porque os suíços não estão acostumados a ver um cidadão suíço, especialmente alguém que serviu ao governo suíço e nunca foi condenado por nada, ser de repente acusado sem qualquer reação do governo suíço.
Isso é algo que choca os cidadãos suíços. Então há muitos comitês e pessoas fazendo petições e tentando arrecadar dinheiro, porque na União Europeia não é permitido arrecadar dinheiro para mim. Because in the European Union, it's not allowed to collect money for me. The whole legal process that will help me Todo o to processo solve the jurídico que me situation ajudaria a is resolver a situação é extremamente caro, Again, we porque, are mais uma outside vez, of a legal- estamos fora de um processo legal normal. we are in a political Estamos em um process, processo as I político. explained. Como já expliquei muitas vezes, a decisão não é jurídica. Nunca fui condenado por nenhum tribunal por isso. Trata-se puramente de uma decisão política tomada pelo Conselho Europeu de Ministros das Relações Exteriores. Ponto final. Não fui informado com antecedência. Não tive oportunidade de me defender. Não tive oportunidade de explicar meu caso. Não tive oportunidade de ter um advogado antes. Você sabe, em um processo normal, quando é acusado de algo, você comparece ao tribunal e pode explicar seu caso. You appear in a court, you can explain your case, you are explained what is or the motives to Você é informado sobre quais são as acusações contra você. Você tem um advogado que garante que a lei seja aplicada corretamente e que tudo siga o procedimento legal normal. Ao final do processo, há uma decisão sobre se você será punido ou não. E se for, pode ser, digamos, um mês de prisão ou detenção ou algo assim. No meu caso, é exatamente o oposto. Primeiro, tomaram a decisão. E agora eu tenho que apresentar meu caso diante de uma jurisdição que pode ou não ter poder para obrigar o Conselho da União Europeia a mudá-la. Veja, é exatamente o oposto do devido processo normal em um sistema democrático. In a democratic system. It's exactly the complete opposite as what you should É have exatamente in o a completo democratic oposto do que se deveria ter em uma democracia. Isso, é claro, levanta algumas questões. De qualquer forma, na Suíça, muitas pessoas estão tentando agir no nível político. E há também um segundo nível na Suíça, porque, como você sabe, a Suíça não faz parte da União Europeia. É por isso que as pessoas têm permissão para arrecadar dinheiro na Suíça para mim. Mas o governo gostaria de se aproximar mais da União Europeia e quer assinar um acordo de cooperação com ela. E agora há muitas pessoas que se opõem a isso, porque acham que estar muito próximo da União Europeia restringiria alguns direitos democráticos na Suíça. Prevent some democratic rights in Switzerland. As you know, in Switzerland, Como você sabe, na Suíça, a decisão final sempre cabe ao povo. O povo vota 4 vezes por ano em diversas questões. Questões locais, questões estaduais, ou melhor dizendo, estaduais no sentido de cantões, como são chamados na Suíça, e questões federais. A cada 3 meses, os cidadãos suíços são convocados para decidir sobre uma variedade de assuntos, talvez 10 ou 15 itens, que podem variar desde a compra de um novo sistema de armamento importante, como uma aeronave de combate, até a ampliação de uma rodovia em algum lugar, a construção de uma ponte ou a decisão sobre tratados e outros temas. Portanto, o cidadão suíço precisa votar a cada 3 meses nessas questões. vote for every 3 months on those issues. And they decide, the people decide. In Switzerland, even the people E eles decide on decidem, their own o taxes. povo decide. Na Suíça, até mesmo o povo decide sobre seus próprios impostos. Porque, no fim das contas, eles perguntam: certo, se comprarmos isso, teremos que aumentar o imposto. Você aceita isso ou não? E o povo pode aceitar ou não. Por exemplo, o povo suíço foi consultado sobre acrescentar uma semana obrigatória adicional de férias por ano. Normalmente, por lei, em qualquer empresa ou emprego, você tem direito a 3 semanas de férias por ano. Esse é o padrão. É o mínimo obrigatório por lei. A empresa pode oferecer mais, mas não pode oferecer menos, a menos que você concorde com isso. Eles não podem exigir que você tenha apenas 2 semanas de férias. O mínimo é de 3 semanas. Oblige you to have only 2 weeks vacation. Minimum is 3 weeks. And recently, Swiss people had to decide whether or not. E recentemente, o povo suíço teve que decidir se queria ou não ter 4 semanas de férias. Eles decidiram que não queriam uma semana adicional de férias, porque isso reduziria a competitividade das empresas e companhias e tudo mais. O cidadão suíço está acostumado a decidir sobre questões muito importantes que afetam sua própria vida e quer manter esse direito. É assim que a democracia suíça funciona. Mas, se a Suíça fizesse parte da União Europeia,
Então as leis da UEWERE teriam precedência sobre as decisões tomadas na própria Suíça, o que significaria que os direitos dos cidadãos suíços de votar seriam basicamente violados, essencialmente abolidos. Basically be essentially abolished. I mean, they could probably vote on certain matters, but essentially. Quer dizer, eles provavelmente poderiam votar em certos assuntos, mas essencialmente, nas questões essenciais, as decisões seriam tomadas em Bruxelas por pessoas que não são realmente eleitas e que não têm conhecimento da situação na Suíça. Como resultado, há uma enorme resistência em assinar esse acordo com a UE. E agora o meu caso vem como a cereja do bolo, porque as pessoas dizem, bem, se é isso que é a UE, então obviamente não queremos estar mais próximos dela. Porque esse não é o tipo de sociedade que queremos. Uma em que se possa privar um cidadão de sua liberdade de movimento, de seus direitos, até mesmo do direito de se alimentar. Essa não é a sociedade que queremos. So that's not the society we want. And the Swiss government now, because E o governo suíço agora, porque o atual governo que temos é a favor de assinar esse acordo, e agora um enorme movimento dentro da Suíça está se desenvolvendo, dizendo não, isso não é aceitável. O caso de Nima al-Khurshid se tornou um exemplo tão marcante que as pessoas dizem, não queremos esse tipo de sociedade. Então agora o governo, que não reagiu quando foi informado de que eu estaria na lista de sanções, se viu preso por essa decisão. E agora eles percebem que foi um erro. Eu não sei exatamente o que estão fazendo para resolver a questão. Não tenho ideia. Ouvi alguns rumores, mas nada além disso. De qualquer forma, isso significa que a situação se tornou desconfortável para todos. Para a UE, porque mostra que a UE pode, sem qualquer julgamento, privar qualquer cidadão de seus direitos humanos básicos, sem tribunal, sem a possibilidade de se defender. Isso mostra uma falha no sistema, porque é possível usar medidas de política externa ou internacional para lidar com questões de política interna. E quando digo questões, deve estar entre aspas, porque propaganda, do que sou acusado de fazer propaganda, não é crime em nenhum país europeu, nem mesmo na União Europeia. Não existe nenhuma lei que proíba fazer propaganda. E, aliás, eu não sou propagandista. Já disse muitas vezes, pelo contrário, sou conhecido por não fazer propaganda. Mas isso é outro assunto. Mesmo que eu fosse propagandista, isso não seria proibido por lei. Também acusaram de ter sido entrevistado em programas pró-Rússia. Então, o que é um programa pró-Rússia? O Dialogue Works é um programa pró-Rússia? Veja, tudo isso. E mesmo que pudéssemos definir o seu programa como pró-Rússia, não existe nenhuma lei que impeça ou proíba alguém de ser entrevistado em um programa assim. E quando dizem que estou fazendo propaganda ou organizando desinformação atribuída à Rússia, ou seja, eles nem sabem se é realmente para a Rússia. Apenas atribuem à Rússia, mas nem sabem. Então veja, toda acusação é uma fantasia do começo ao fim. Não tem base legal alguma. Além disso, isso demonstra falhas fundamentais tanto na política interna quanto na externa. Como dizer isso? Essa confusão entre medidas de política externa e interna. E isso é do lado europeu. So, and that's for the European side. And now from the Swiss side, they realize that my case is. E agora, do lado suíço, eles percebem que o meu caso só está ajudando aqueles que são contra a União Europeia, o que é exatamente o oposto da política do governo. Então estamos em uma situação de perde-perde, na verdade. E claro, eu também estou perdendo nesse caso. Mas além disso, todos aqueles que tomaram a decisão, ou participaram, ou contribuíram de alguma forma para ela, também estão perdendo. Portanto, é uma situação de perde-perde. E isso também mostra, bem, a qualidade é algo que critiquei muitas vezes em relação a vários conflitos. Eu diria que esse é o ponto comum entre todos os conflitos que vimos nos últimos 25 anos, mais ou menos. A falta de consistência nas tomadas de decisão. Na verdade, tendemos a tomar decisões apenas com base na direção do vento, ou algo assim, porque elas não são baseadas em fatos. And when people make decisions, they don't really
E quando as pessoas tomam decisões, elas realmente não prestam atenção aos fatos. O meu caso é um exemplo disso. Bem, um exemplo típico, desculpe, um caso exemplar. É exatamente aí que estamos. Então esse é mais ou menos o nível da situação. Claro que isso me preocupa. Felizmente aqui na Bélgica, as pessoas são absolutamente incríveis. Elas se mobilizaram para me fornecer comida, trazendo até minha casa e coisas assim. Então, vi aqui um movimento muito forte de solidariedade, e isso é extremamente útil. Quero dizer, ajuda muito a enfrentar essa situação. E também ajuda fisicamente, porque de outra forma eu simplesmente não conseguiria ter acesso à comida. Então, essa é mais ou menos a situação. So that's more or less the situation. Colonel, with what's going on in Europe Cal, today, com o que está acontecendo na Europa hoje, você acha que eles estão chegando a um ponto em que a situação na Ucrânia está se tornando insustentável para eles? Ou você acha que eles querem continuar a guerra o máximo possível, esperando que depois, sabe, do governo Trump, alguém mais chegue ao poder em Washington e eles possam continuar com a mesma política de sempre na Ucrânia? Well, they're probably counting on that, but Bem, eles provavelmente vão continuar com isso. Mas veja, e nós discutimos isso no seu programa há alguns meses, quando o chefe do Estado-Maior francês não estava exatamente fazendo uma ameaça, mas levantando a questão de uma ameaça russa, dizendo que dentro de alguns anos a Rússia atacaria a França, mirando na França e tudo mais. E agora você tem Tulsi Gabbard, que acabou de dizer que tudo isso é mentira e propaganda. A Rússia não tem nenhuma disposição de atacar a Europa. Ela nem sequer tem os meios para atacar a Europa. E como algumas pessoas disseram no seu programa, mesmo que a Rússia quisesse atacar a Europa, provavelmente não teria os recursos necessários para ocupá-la. Porque veja, chegar a Paris é uma coisa, mas depois é preciso ocupar o território. E você entende isso. Coronel, quando o senhor olha para o tamanho do país e para a população, é impossível. Exatamente. É exatamente isso. Quero dizer, é por isso que esses tipos de avaliações feitas pelo ministro das Relações Exteriores da França, pelo chefe do Estado-Maior francês, e por outros no Reino Unido, na Alemanha e assim por diante. Essas avaliações são simplesmente mentiras e propaganda, como disse Tulsi Gabbard. E agora há pessoas mudando de opinião. Você viu o presidente da Finlândia dizendo que a Rússia não representa uma ameaça. Agora, o chefe do Serviço de Inteligência da Estônia afirma que a Rússia não tem disposição para atacar os Estados Bálticos. Então vimos muitas pessoas recuando nessa questão. Mas tudo isso ilustra exatamente o que eu disse antes, que a Europa tem de fato um problema de tomada de decisões irracional. Porque veja, você não pode dizer que a Rússia vai nos atacar e que precisamos nos rearmar e que temos que construir isso e dobrar o orçamento de defesa e tudo mais, e então apenas algumas semanas depois dizer, bem, não, era tudo bobagem, não dá para fazer isso. Isso significa que a avaliação inicial foi extremamente ruim, e isso mostra exatamente a qualidade da tomada de decisões que temos na Europa, entende? E isso, eu acho, é a principal ameaça à Europa agora. Não é tanto a Rússia, a China, o Irã ou quem quer que seja. O problema que temos na Europa é a má liderança. Esse é o grande problema. As pessoas não conseguem avaliar as questões como elas realmente são. Baseiam suas avaliações em suas próprias percepções, não no que as questões realmente são. What the issues are really. And that's something that I have already mentioned in all my books. E isso é algo que eu já mencionei em todos os meus livros, na verdade, desde o começo. Eles se convenceram de que a Rússia era fraca, e agora parece que ela é forte. O ministro da Economia da França, em 1º de março de 2022, disse que o objetivo dos europeus era fazer a Rússia entrar em colapso e que isso aconteceria em poucas semanas. Isso foi em 1º de março de 2022. E agora você vê que, embora o crescimento na Rússia tenha desacelerado um pouco, ainda assim, a Rússia tem um crescimento do PIB melhor do que os países europeus. Não muito melhor, mas ainda assim melhor. Portanto,
exatamente do lado oposto do que os tios diziam antes. On the opposite side of what Europeans were saying before. They were telling us for the last 4 years. Eles nos disseram, nos últimos 4 anos, que os russos não tinham mais tanques nem mísseis, que só tinham mísseis suficientes para o mês seguinte, e depois tudo acabaria. Disseram que os soldados russos eram incapazes, que estavam desertando, e assim por diante. E vemos que está acontecendo exatamente o contrário. Até a liderança ucraniana, quero dizer, a liderança militar, reconheceu que os russos não são tão fracos quanto os europeus afirmavam. Então vemos que toda tomada de decisão, esse é o perigo, como sempre disse. Não me importa se qualquer pessoa na rua, pessoas que você conhece, seus amigos, qualquer um, acha que os russos são fracos. Não sou russo. Realmente não me importo com o que as pessoas pensam. O problema é quando quem toma as decisões começa a baseá-las nesse tipo de fantasia. Porque quando você toma uma decisão que obviamente tem efeitos de longo ou médio prazo, é preciso fazer uma avaliação adequada. Você não pode basear seu julgamento em pensamento ilusório. E o que vimos nos últimos 4 anos na Europa é simplesmente pensamento ilusório. É claro que você pergunta sobre a Ucrânia, mas na realidade vemos exatamente a mesma coisa quando se fala da Síria, da Palestina ou do Irã. É o mesmo padrão. As pessoas não baseiam seu julgamento ou sua avaliação na realidade dos fatos. Baseiam-se em sua própria percepção das coisas. E o que o chefe do Estado-Maior francês disse publicamente ilustra isso perfeitamente, porque ele fez uma descrição muito precisa do que pode acontecer nos próximos 4 anos, mais ou menos. E aparentemente, se você ouvir a inteligência dos Estados Unidos, que provavelmente não é favorável à Rússia, mas pelo menos é mais profissional, eles dizem exatamente o oposto. Então esse é exatamente o problema que temos. Eu nem encontro palavras para descrever isso. É simplesmente um escândalo termos pessoas que são pagas para tomar decisões, para avaliar a situação, e em vez de fazer avaliações profissionais e basear as decisões em fatos reais, elas interpretam os fatos para se ajustarem ao seu julgamento. Elas fazem o julgamento primeiro e depois ajustam os fatos para que combinem com ele, em vez de fazer o julgamento com base nos fatos. E é por isso que as coisas não conseguem avançar. E é aí, aliás, que quando falamos... É exatamente isso que está acontecendo com o seu caso, aliás. Exatamente, sim, exatamente. É exatamente isso. Mas você pode abordar toda a questão da economia. Veja, a União Europeia estava pedindo à Índia e à China que parassem de comprar produtos de petróleo da Rússia. Mas, ao mesmo tempo, nos últimos 4 anos, um dos principais clientes de gás natural liquefeito, GNL, ainda é a União Europeia. Então a UE está pedindo a outros países que parem de comprar produtos russos, enquanto ela mesma continua comprando produtos russos. Veja, estamos completamente... Esse é o tipo de coisa. A um preço muito mais alto, aliás. Não sei exatamente qual é o preço que eles pagam pelo GNL da Rússia, mas certamente o preço que pagam pelo dos Estados Unidos é muito mais alto. A questão é que, em vez de manter uma estratégia consistente, dizendo, ok, queremos isolar a Rússia, então paramos imediatamente, não compramos mais nada, eles percebem que ainda precisam de algo, então pedem que os outros parem, mas para si mesmos podem esperar um pouco. Veja, é aí que está todo o problema. É essa constante inconsistência. O fato de a União Europeia ainda comprar alguns produtos de petróleo da Rússia não é, claro, algo divulgado publicamente. Sabemos disso porque, se você olhar as estatísticas e os números, dá para ver que é o caso. Mas é claro, a UE não divulga isso. Eles estão muito mais dispostos a pedir que a Índia pare de comprar petróleo, e o mesmo vale, é claro, para a China.
Vemos esse tipo de inconsistência aparecendo em toda a narrativa que circula agora na Europa sobre muitos temas. Ninguém questiona a questão dos produtos energéticos baratos. E claro, as pessoas levantam o ponto de que somos dependentes. Dependemos da Rússia para energia, para gás e coisas do tipo. Na realidade, a Europa não depende da Rússia. A Europa depende de energia. A Europa não tem capacidade de produzir suas próprias fontes de energia. E, portanto, depende de quem puder fornecê-las. E vemos agora que comprar dos Estados Unidos é muito mais caro do que comprar da Rússia. O contribuinte paga a diferença, mas é uma política fracassada, apenas para poder dizer que não queremos depender da Rússia, mesmo que dependamos da Rússia para o gás desde a década de 1980. E mesmo durante a Guerra Fria, a Rússia nunca deixou de fornecer gás para a Europa. Eles nunca impuseram condições para isso. Havia um contrato e os russos respeitavam o contrato. Ponto final. Eles nunca chegaram dizendo, bem, se vocês... Porque, obviamente, durante a Guerra Fria, havia restrições de exportação. Por exemplo, nos anos 1980, quando os computadores pessoais começaram a ser desenvolvidos no Ocidente, especialmente nos Estados Unidos, todos esses computadores e essa tecnologia foram embargados e não podiam chegar à União Soviética. Mas a União Soviética nunca tentou negociar o comércio de gás em troca de outros tipos de comércio. Eles nunca fizeram isso. With other kind of trades. They never did that. So they never said, well, if you don't provide us with computer, we stop providing. Então eles nunca disseram, bem, se vocês não nos fornecerem computadores, nós deixaremos de fornecer gás. Eles nunca disseram isso. Os russos seguiram estritamente o que estava nos contratos. Portanto, já temos mais de 50 anos de experiência mostrando que os russos cumprem o que assinam. Assim, toda essa questão de não depender mais da Rússia é apenas algo que surgiu da cabeça de pessoas como Ursula von der Leyen e outros. Ponto. É apenas uma percepção, sem qualquer base em fatos. E, novamente, temos outro exemplo dessa liderança que começou há cerca de 4 ou 5 anos na Europa. Ela se tornou extremamente emocional em seu conteúdo e nada em fatos. And not factual in any way. And that's exactly where we are when we talk about E é exatamente aí que estamos quando falamos sobre o conflito na Ucrânia. Os americanos perceberam isso lá em novembro de 2022, entenderam que não havia como a Ucrânia vencer essa guerra. Então, já em novembro de 2022, aconselharam Zelensky a abrir a porta para negociações com os russos. Os americanos viram isso há 2 anos, mas os europeus não. Eles resistiram. E mesmo agora, há essas negociações. Claro, Zelensky está extremamente feliz porque tem negociado com os europeus e todos parecem satisfeitos com essa discussão interna. E agora ele discutiu isso com os Estados Unidos e a Europa. Aparentemente, ele está satisfeito com as conversas, mas ainda não abordaram os russos. E os russos são justamente os principais atores nessa discussão. Você pode estar muito feliz dentro da sua própria família, mas a verdadeira questão é, os russos vão aceitar isso? E é exatamente aí que estamos. Mais uma vez, estamos satisfeitos com o que temos. Decidimos algo. Queremos um cessar-fogo, queremos uma zona desmilitarizada, queremos isso e aquilo. Mas nunca perguntaram se os russos aceitariam ou não. Eles ainda vivem na fantasia de que os russos não podem dizer nada além de aceitar as condições ucranianas. Então, novamente, apesar dos esforços dos Estados Unidos para tentar negociar uma solução, os europeus ainda se apegam à sua própria percepção das coisas e não à realidade dos fatos. E isso, eu acho, é exatamente a fraqueza. Isso se aplica a tudo, e é por isso que temos todos esses problemas. É também por isso que, na verdade, apesar de todas as narrativas de que a OTAN ou a União Europeia sairão fortalecidas com o conflito na Ucrânia, isso não é verdade. Vemos a divisão entre os Estados Unidos e o restante da OTAN. Os Estados Unidos são basicamente a pedra angular da OTAN,
porque toda a aliança é organizada em torno do guarda-chuva nuclear americano, o que significa que se houver uma divisão entre os aliados europeus e os Estados Unidos, toda a estrutura da OTAN desmorona. And in the US, the whole NATO crumbles. There's no NATO anymore. A OTAN já não existe mais, e o mesmo vale para a União Europeia. Agora vimos toda a questão dos ativos russos, e muitas pessoas dentro da UE estão começando a entender a natureza do problema. Elas percebem que confiscar os ativos russos é ilegal. Foi exatamente esse o ponto levantado pelo primeiro-ministro belga e por outros que disseram, bem, isso é ilegal. Agora há uma divisão dentro da União Europeia, e até mesmo a UE, para continuar apoiando a Ucrânia, em vez de buscar um acordo adequado, precisa contrair um empréstimo para fornecer esses 90 bilhões à Ucrânia, o que significa que a Europa está piorando sua própria situação. Europe is worsening its situation. Ukraine is worsening its situation. A Ucrânia está piorando sua situação. Se os europeus tivessem aceitado a proposta, quero dizer, tivessem realmente aceitado, e não impedido Zelensky de fazer sua proposta no início de 2022, a situação na Ucrânia estaria muito melhor. Assim, a Europa se colocou em uma espécie de armadilha, porque agora não pode recuar do que prometeu à Ucrânia. E, portanto, agora é a Europa que se endividou para pagar por algo que sabemos que vai fracassar, porque o que vemos no terreno não favorece a Ucrânia. Na verdade, favorece a Rússia, mesmo que a Rússia não avance rápido o suficiente, como alguns diriam. Mas, novamente, o objetivo dos russos nunca foi conquistar território. E foi exatamente isso, aliás, que Tulsi Gabbard disse. O objetivo dos russos não é tomar a Ucrânia. A meta deles era desmilitarizar. Agora, é possível desmilitarizar por meio de um tratado, dizendo, por exemplo, tudo bem, em vez de ter centenas de milhares de soldados, vocês terão apenas 100 mil ou menos. Acho que, em abril de 2022, eles concordaram com o exército ucraniano de cerca de 80 mil ou algo assim. De qualquer forma, a desmilitarização pode acontecer dessa maneira. Mas como os europeus impediram um acordo sobre desmilitarização, os russos disseram, tudo bem, vocês não querem um acordo, então vamos desmilitarizar pela força. E é exatamente isso que está acontecendo. Mas não se enganem quanto a isso. O que os russos estão fazendo é desmilitarizar a Ucrânia à força, nada mais. Não se trata de conquistar território, é simplesmente desmilitarizar a Ucrânia. E novamente, como os europeus estavam convencidos, e na verdade se convenceram, de que o objetivo dos russos era tomar território, tentaram convencer Zelensky de que ele deveria defender cada centímetro quadrado da Ucrânia. Como resultado, muitas pessoas estão morrendo para defender pedaços de terra que os russos acabarão tomando de qualquer forma. A Ucrânia, de fato, desperdiçou seus recursos humanos, seu potencial humano. E isso, é claro, pesará sobre a economia, porque no fim das contas, as pessoas não podem ser militares o tempo todo. Muitos desses soldados que morrem eram antes trabalhadores, engenheiros, professores ou outras pessoas comuns. Eram eles que realmente faziam a economia funcionar. Portanto, o que os russos estão fazendo ao desmilitarizar a Ucrânia é, na verdade, não apenas destruir o potencial militar. Estão destruindo o potencial, ponto final. E tudo isso poderia ter sido evitado se os europeus tivessem entendido quais eram os verdadeiros objetivos dos russos em 2022. Mas não, eles não quiseram ouvir os russos. Convenceram-se de que o objetivo dos russos era tomar a Ucrânia. E certamente não é isso que os russos farão. Coronel, apenas para encerrar esta sessão, o senhor acha que Donald Trump, porque toda vez que fala sobre a OTAN, parece tratar a OTAN como algo diferente, algo distinto do que os Estados Unidos pensam ou sentem? Ele chega a dizer que a OTAN está comprando armas dos Estados Unidos, que ele está recebendo por essas armas e que os Estados Unidos não estão gastando nada na Ucrânia. Mas como isso é possível?
Não se ouve muito dos líderes europeus nesse sentido. Como isso pode ser compreensível para os europeus quando Donald Trump fala dessa maneira sobre a OTAN? When Donald Trump talks this way about NATO? Well, here we are entering. Bem, aqui estamos. Então precisamos entender como a OTAN realmente funciona. A questão é que os países europeus colocaram dinheiro em, vou colocar de forma bem simples, colocaram dinheiro em uma espécie de fundo destinado a financiar a compra de armas. Agora, dentro da OTAN, existe a Agência de Apoio e Aquisição da OTAN, sediada em Luxemburgo, que é essencialmente responsável por comprar equipamentos comuns para a OTAN. Ela também é responsável pela harmonização tecnológica da OTAN, os chamados padrões da OTAN, em termos de armamentos, equipamentos, logística e assim por diante. Então agora os países europeus colocaram dinheiro nesse fundo e encarregaram a NSPA de comprar armas. The NSPA to buy weapons. And of course, the NSPA will buy those weapons on the market. E claro, a NSPA vai comprar essas armas no mercado, o que significa que, como o único grande ator nesse mercado são os Estados Unidos, a NSPA vai comprar nos Estados Unidos. Então, o que precisamos entender é que os Estados Unidos, em vez de tratar a Ucrânia como uma despesa, transformaram-na em um lucro. Essa é toda a diferença. Porque antes de Trump, todo o equipamento fornecido à Ucrânia era, na verdade, algum tipo de... Bem, alguns foram vendidos, mas a maioria foi realmente dada à Ucrânia como uma espécie de doação. Quero dizer, nem tudo foi vendido à Ucrânia. Mas agora, com a nova situação sob Donald Trump, isso foi completamente invertido. This has been turned upside down. That means that Isso significa que os Estados Unidos não estão mais fornecendo equipamentos, mas os vendendo. Assim, para os Estados Unidos, a Ucrânia, em vez de representar uma despesa, tornou-se, como eu disse, uma fonte de lucro. Essa é a situação. Isso explica um pouco, é uma ilustração da política dos Estados Unidos. Como Donald Trump disse, ele quer tornar a América grande novamente, o que significa que não quer gastar dinheiro com um conflito. Mas se ele puder vender armas, se puder lucrar com um conflito, isso é aceitável para ele. Essa também é a lógica por trás, talvez você se lembre, daquele acordo que foi mais ou menos esquecido desde então. No início deste ano, em fevereiro, surgiu a ideia de que os Estados Unidos poderiam explorar alguns minerais estratégicos na Ucrânia. Essa era toda a ideia de Trump, transformar o conflito em lucro para os Estados Unidos. Thank you so much, Carl, for being with us today. Muito obrigado, Carl, por estar conosco hoje. É um grande prazer, como sempre. E todos nós esperamos que essas dificuldades que você está enfrentando, eu sei que é difícil. Tudo que você descreveu é inimaginável para qualquer pessoa, qualquer indivíduo. É enorme o que está acontecendo com a sua vida em Bruxelas, na Bélgica. E todos nós esperamos que as coisas melhorem. Eu não sei como isso seria possível, mas... I don't know how is that possible, but this is, yeah. A vantagem na minha situação é que só pode melhorar. Essa é a visão otimista. Mas além disso, quero retribuir os agradecimentos e agradecer a todos que demonstraram seu apoio de uma forma ou de outra. Pode ser por meio de comentários simples em vídeos e coisas do tipo. Alguns se ofereceram para fornecer apoio financeiro. Mais uma vez, apoio financeiro dentro da UE eu não posso aceitar. Mas se alguém quiser arrecadar dinheiro fora da UE, está livre para fazê-lo. Quero dizer, houve tantas pessoas que expressaram sua preocupação e seu apoio por mim. Como não estou em redes sociais nem nada parecido, mídias sociais, não posso responder a todos que manifestaram seu apoio, mas estou extremamente grato a cada um deles. Muito obrigado. Acho que não encontrarei todas as palavras para agradecer a todos que o fizeram, mas o apoio tem sido enorme, realmente do Alasca à África do Sul, do Japão a Portugal, da Finlândia à Bulgária e até o lugar onde estou, que é claro, a Suíça. Meus compatriotas ficaram profundamente comovidos com isso e têm sido muito solidários. E claro, na Bélgica, onde moro, há milhares de pessoas que expressaram seu apoio e sou extremamente grato a todas elas. E como minhas sanções são essencialmente políticas, todo o apoio é útil,
Porque, novamente, se fosse uma decisão jurídica, então como as pessoas poderiam apoiá-lo? Coral, how can people support you? Is Existe there algum any tipo sort de of site website? ou Is there organização any que esteja sort of fazendo isso? organization that's doing that? Há alguns sites em Suécia que nem isso, no Future Septos. Please let Por us know favor, what informe o endereço desse site. Eu posso mostrar isso, provavelmente. Não sei. Ótimo, ótimo. Provavelmente posso te dizer externamente, mas só como exemplo. Bem, não consigo encontrar. De qualquer forma, posso fornecer alguns links de pessoas, embora eu não esteja vendo todos eles. Esse apoio não pode ser iniciado por mim. Há muitas iniciativas acontecendo ao redor do mundo. Petições, cartas abertas para a União Europeia, para o governo suíço, para o governo belga e também para a mídia. Isso mesmo, todas as iniciativas que estão acontecendo, mas sei que há centenas delas. E, novamente, provavelmente posso ter alguns nos links. Você me envia e eu os coloco na descrição deste vídeo. Isso seria útil para o nosso público. Sim, links, sabe? Excelente. Muito obrigado, de qualquer forma. Thank you. Obrigado. Obrigado, Kamal. Todos nós te amamos, você sabe disso. Até breve, Kamal. See you soon, Kamal. Etina Gado. Te vejo. Tchau. Bye.